Olá, queridos irmãos, vamos iniciando de uma vez a nossa escola bíblica dominical por aqui. Enquanto já vai aqui vendo a posição, né, onde fica, como é que vão as coisas, e já estamos iniciando essa nossa EBD de hoje. Já tem uma mãozinha ali, não sei quem é não. Hoje eu tô um pouquinho mais perto, eu estou conseguindo ler, talvez aliás alguma coisa. Caíram as minhas anotações, esquenta não, tá? Se é assim. Fran tá por aí já, Israel, show de bola. É dia das mães, né, gente? Diferentão, né? É um dia das mães bem diferente esse que a gente está passando hoje. E nós estamos já iniciando aí daqui a pouquinho. Deixa o pessoal, eu cheguei um pouquinho mais cedo, de propósito mesmo, né? Acredito que o José tá por aí também, né, Fran? Tá chegando. Ou esse homem tá dormindo ainda? Bacana. É isso aí, o José tá na área. Então, a gente hoje tem um assunto muito importante, né? E não é não é por um acaso, né? Hoje o título da nossa lição é o respeito às hierarquias. E cai justamente no Dia das Mães. Respeito a hierarquias caindo justamente no Dia das Mães, e a gente sabe que isso não é coincidência, é de propósito. Porque essa questão da falta de respeito, né, ela se inicia dentro de casa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e vai ser talvez o tema central, o tema central da nossa lição de hoje. Bom, hoje é dia 12, né? 12 não, desculpa. Hoje é dia 10, né? Dia 10 de maio. Hoje eu não posso errar a data não, daqui a pouco vocês vão saber por quê. 10 de maio, domingão, Dia das Mães, e nós estamos muito alegres aí por, mais uma vez, poder compartilhar, né? Nada se compara ao culto presencial, porém, isso também já nos ajuda e dá pra gente um pouco de satisfação de podermos estar, pelo menos, nos comunicando aqui nesse dia. Bom, são todos muito bem-vindos a essa Escola Bíblica Dominical, todos aqueles alunos, né, professores. Um grande abraço para os nossos superintendentes, a Dani e o nosso querido irmão Luiz Carlos Soares, o Lulu, amado do nosso coração. Um grande abraço também ao nosso diretor de ensino, o pastor Célio de Lima Medeiros, o mestre de ensinos da nossa igreja, um homem dotado de grande sabedoria e também de muita prudência, né, e muito tempero. É um camarada fora de série. Nas poucas oportunidades que eu tenho de vê-lo, eu tenho me emocionado muito porque o coração está batendo de muita saudade, né? E eu acredito que todo mundo também com muita saudade dele aí. E eu tô com saudade de todo mundo. Olha o Douglas aí, que bacana. Douglas, Deus te abençoe. Grande abraço. É muito bom isso. A turma tá chegando, né? E, irmãos, e é muito bom, então eu deixo um abraço para toda a igreja, tá? Bom, essa semana nós temos alguns motivos, né? Lógico, eu quero aqui também dizer logo de uma vez um grande abraço e parabéns a todas as mães da igreja, que Deus abençoe. E a todas as mães, né, que às vezes não fazem parte de igreja nenhuma, mas que estão participando, quem sabe, ou vão ver esse vídeo depois. Parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe. É um dia realmente de muita alegria e um dia de gratidão, porque quem tem uma mãe sabe, né? E quem tem uma mãe presente, ativa, que sabe como que é precioso. Mãe é um negócio interessante, né? Eu vi um poema um dia desses sobre mãe, e é lindo que o autor fala assim, né? Mãe, você me ensinou a te amar, mas você não me ensinou a te esquecer. Mãe é inesquecível. Maravilhoso, né? Bom, nessa manhã nós temos aqui, né, hoje, o registro dos aniversariantes da semana. E nós temos o grande Júnior César, o nosso Júnior. Júnior, um grande abraço, Deus te abençoe, parabéns. A irmã Efigênia também faz aniversário, grande irmã Efigênia. Edson, aí um grande abraço, né, pro Edson e pra turma aí, que cuida bem de pertinho, pro Michael,
e para essa turma que cuida bem de pertinho da irmã Efigênia, né, suas filhas. A nossa querida irmã Maria do Rosário também, né, um grande abraço para Marli, para Sônia, tá, para as outras irmãs também, que Deus abençoe aí cada um de vocês, um grande abraço, né, para a Glorinha, para Marli, enfim, que Deus abençoe essa turma linda, tá? A irmã Maria do Rosário fazendo aniversário também. A irmã Maria do Rosário é campeã também, né? Sempre aí vencendo, caminhando e com esse carinho dos filhos todos. O nosso querido Vinícius, filho do Lulu, Vinícius Fritz, um grande abraço para você e parabéns por essa data tão especial na tua vida, meu querido. Que Deus abençoe a Camila e o pequeno Davi também. Um grande abraço. Nós temos o Fábio Henrique. Fábio Henrique, aí a gente fica pensando, quem é o Fábio Henrique, né? Fábio Henrique é filho do Fábio, rapaz, irmão, é filho do Vicente, né? É o neto do Vicente, né, na verdade. Filho da Celina, é aquele menino, Fábio Henrique, tem o nome do pai, né? Muito bom isso. Fábio Henrique, Deus te abençoe, criança, tá? Os pais aí, que Deus abençoe a vocês de uma maneira toda especial. E também tem a minha amada, né? A dona Edneia Esteves Vieira, há 22 anos, vai para 23, ela é Vieira. Então, dona Edneia também faz aniversário, ela me impressiona, parece que ela está ficando mais nova, ela está dando um calote no tempo. Estou meio assustado com isso, gente. Ela está ficando cada vez mais nova, linda, enfim, que Deus abençoe a vida da minha mulher, da minha esposa, ela é uma mãe também muito dedicada, e é muito bonito isso, esse entrelace que Deus fez na nossa vida, e essa permissão de andarmos juntos, né? Sempre eu sou muito grato pela vida de cada um de vocês, mas nessa manhã não poderia deixar de ser diferente, muito especial pelo aniversário da minha mulher, que é hoje mesmo, tá? Assim como, pelo que eu entendi, do Fábio Henrique também é hoje, também. Os outros são os aniversariantes da semana. Abaixa a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Pai querido, obrigado. É a nossa primeira palavra, Senhor, nesse ajuntamento, Senhor, de escola bíblica dominical. É um muito obrigado. Obrigado por essa rica oportunidade. Oportunidade, Senhor, essa que é dada por Ti a nós nesta manhã, de estudarmos a Tua palavra. Mas muito obrigado, Senhor, pelos aniversariantes desta semana. Meu Deus, Tu és o dono da vida. Tu é aquele, Senhor, que nos sustenta. Tu é aquele que nos guarda. É aquele que tem, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. E nós te agradecemos por todos esses aniversariantes. Que Deus os abençoe de uma maneira especial, dando a eles força, garra, determinação, amadurecimento físico, espiritual e mental. E que a graça, a alegria, a força e que a multiplicação do Senhor esteja sobre a vida deles. Que eles colecionem não apenas anos, mas que eles também acumulem sabedoria no caminhar. Que haja doçura, que haja alegria na vida e que haja prazer na presença do Senhor. Meu Deus, eu te entrego cada aniversariante em tuas mãos e que o Senhor multiplique os anos de vida. Nós estamos gratos, Senhor, por essa semana, mais uma semana que o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. E em especial, mais um ano de vida para esses teus filhos, Senhor, que tem sido alvo do teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela vida deles. Eu oro, implorando, pedindo encarecidamente que o Senhor continue a abençoá-los para que eles continuem, Senhor, a dar prazer ao Senhor. E que se um dia, Senhor, eles venham a passar por dificuldades, que eles continuem a louvar o teu nome e a buscar a tua face. Assim eu oro agradecido, entregando aos teus cuidados esses aniversariantes e pedindo em nome de Jesus. Amém. Esses aniversariantes todos aí, é bacana, né? Depois a gente vai juntar tudo aí, vamos fazer um churrasco, tá? Cuidado com esse negócio de churrasco, tá? Aí, o quadro político tá meio complexo com essa questão de churrasco, né? Mas isso é outro papo. Bom, queridos, eu quero fazer uma observação também sobre essa questão do Dia das Mães, né?
muitas mães receberam uma lembrancinha da igreja, e eu digo que isso foi feito pela União Feminina, como sempre, a União Feminina encabeçando, né, tomando a frente disso. Então, que aquelas que talvez, quem sabe, ainda não receberam, né, se tiver alguém, fique tranquila, vai chegar até você, tá? Você pode se comunicar e vai chegar até você de alguma forma essa lembrancinha. É uma lembrança muito singela, mas eu entendo isso também como um ato de carinho, né, da igreja, da união feminina da igreja também, e, por que não dizer, do próprio Deus para com muitas pessoas. Teremos depois vários testemunhos, né, falando sobre isso. Bom, e esse negócio da lembrancinha, né, tem o drone. Aí é o drone da igreja, né? E o drone entregou em várias casas aí, em tempos de pandemia, isolamento social, o drone funciona, né? Esse negócio de drone, se tiver homem aí, os homens devem estar meio perdidos com isso. Isso é coisa das mulheres, tá? Depois vocês vêm com elas aí que elas explicam melhor isso para nós. Eu mesmo, né, fui descobrir isso há pouco tempo atrás. Bom, faço uma observação relativa à escola bíblica dominical de hoje, tá? Hoje, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde até 3h30, as professoras das classes Joias de Cristo, Estrela da Manhã e Rosa de Saron. Repito, professora Joia de Cristo, Estrela da Manhã e Rosa de Saron, de 3 até as 3h30, estarão no WhatsApp, no grupo de estudos do WhatsApp, esse grupo que elas criaram, essas professoras, à disposição de todos os alunos, tá? Dessas 3 classes. Então, mães, pais, responsáveis, cuidadores, por favor, coloquem as crianças, esses pré-adolescentes aí, para ouvir essa meia hora de explicação dos professores. Eles estarão, né, colocando algum material adicional e, enfim, e trazendo várias coisas aí de bom para esses alunos nesse campo de acadêmico, né, de conhecimento bíblico básico, que é muito importante. Então, cada um dos professores estará à disposição. Eu peço o apoio dos pais, por favor. Não deixem de fazer isso, tá? Façam isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. De 3 às 3h30. No final, eu estarei fazendo mais uma menção a isso. Bom, lição de hoje, respeito às hierarquias, e a lição de número 6, e como eu disse, ela é importantíssima. Leio o texto básico da nossa lição, a partir de agora. Efésios 6, verso 1 a 9, olha o texto. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedeceis a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com eles não há acepção de pessoas. Outro texto, Marcos 7, 10 a 12. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbá, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Era uma exclusão, né? Eles achavam isso, coisa terrível. Isso é a tradição humana terrível. Vamos comentar isso mais daqui a pouco. Texto áureo, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12, tá?
Êxodo 20, verso 12. Nós, na verdade, estamos estudando aqui, é água hoje, tá? É água. Nós estamos estudando aqui hoje, é o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Honrar pai e mãe. E o título é muito adequado porque é respeito a hierarquias. Eu já faço aqui essa introdução da lição. Vocês imaginem só que o primeiro ambiente que o ser humano convive, que é o lar, é a família, o convívio com o pai e mãe, ele já vai dar logo de cara, num lar, né, tradicional, normal, com 2 seres humanos, adultos, que vão colocar limites neles logo desde o começo. Isso não se ensina simplesmente na suavidade. Isso é algo que é doloroso para o pai e para a mãe e também para a criança, que já aprende isso. Já no berço, criança vem para casa e você já aplica essa questão da autoridade às hierarquias. Um exemplo disso é aquele exemplo que nós temos das crianças, que na maioria das vezes, e na minha opinião, quando bem criadas, a psicologia fala sobre isso, tem diversos apoios sobre isso, tá? Você não pode pegar uma criança que chora, em todo momento que ela chorar, você pegar ela. Porque o ser humano, ainda que bebê, ele é super inteligente. E ele rapidamente ele vai conseguir associar o seu choro, a sua expressão de choro, a uma recompensa. E quando ele faz essa associação de choro, ou seja, de um incômodo que ele provoca nos pais, e um colinho gostoso, um balanço, um beijo, uma retirada do berço, ele vai chorar toda hora. Por quê? Entre o colo de uma mãe, que tem um batimento cardíaco que ele conhece a beça, porque ele ficou 9 meses na barriga da mãe. O conforto do braço, o calor humano. O que você escolheria? Ficar deitado num berço ou o calor da sua mãe? Com toda certeza o calor da sua mãe e o afago. Então a criança, ela já ali inicialmente, ela já faz isso. É lógico que isso não é algo totalmente consciente como de um adulto. Mas só que esse padrão, ele vai ficando. Então já se ensina limites já desde o berço. Nós fomos ensinados assim, e os homens de sucesso e mulheres de sucesso do mundo também são ensinados assim. Tá? Hierarquias, você só respeita a hierarquia fora da sua casa quando você aprende a respeitar isso dentro da sua casa. O padrão bíblico ele é mais alto. Ele é muito mais alto que isso. Porque aqui, por exemplo, nas recomendações que nós temos no Novo Testamento, no caso aqui no Evangelho, você vai ver isso, né? E também nas cartas de Paulo, você vê isso com uma profundidade maior, porque o Espírito Santo inspirou Paulo a fazer isso, vai falar sobre essa questão de não servir simplesmente à vista. Não é só quando tem alguém olhando. É algo que é mais profundo do que isso, tá? Vamos lá, alguns viverão mais de 100 anos, né? Quando eu olho assim, eu vejo a honra que está sendo dada aos pais, porque honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Eu vejo que tem muita gente que vai viver mais de 100 anos se bobear. E eu fico pensando, rapaz, olha só, essa pessoa vai viver mais de 100 anos, porque honra o pai e mãe. Mas tem alguns que não é brincadeira não, eu fico pensando que já está fazendo hora extra na terra. Porque o que desonra pai e mãe, meu Deus do céu. Tem gente que já está fazendo hora extra, está no lucro mesmo, hein? Agora, honrar pai e mãe realmente é um mandamento com promessa. A introdução da lição eu já fiz praticamente, mas quero ler o que o autor coloca aqui em poucas letras. A honra aos pais abre um discurso hierárquico que, no entendimento do apóstolo Paulo, estende-se aos princípios de respeito às autoridades, no lar e fora dele. Em suma, o autor colocou aqui em poucas palavras o que eu falei agora antes. É exatamente isso. O lar é como se fosse um laboratório onde nós aprendemos a respeitar as hierarquias. Hierarquia é ordem de comando. É saber que existe diferenciação. E eu coloquei aqui, isso é o começo, né?
esse limite, ele vai fazer com que a criança, o ser novinho dentro de um lar, ele aprenda e depois ele vai repetir essa submissão às autoridades. Ele vai repetir isso no ambiente civil, no ambiente religioso, no ambiente patronal, no ambiente militar. Por onde ele passar, ele vai ter que respeitar hierarquias. Esses que eu citei agora, entre muitas outras áreas da nossa vida, por exemplo, no ambiente militar, você aprende isso aqui, me perdoem, na marra. Quem serviu o exército sabe disso. Quem passou pelas forças armadas, né, seja marinha, aeronáutica ou exército, sabe muito bem disso. O ambiente militar, ele força você a respeitar a hierarquia. Por quê? Porque caso você assim não proceda, existe a punição. Então a punição é quem foi o camarada quando entra para o exército, que ele era o filhinho da mamãe, aquele bajulado, que tudo na mão, que não aprendeu a arrumar uma cama, não aprendeu a cuidar dos seus sapatos, não varre o seu quarto, não organiza seus brinquedos. Quando ele chega lá dentro, ele vai ralar, ele vai passar mal. Mas ali dentro, muitas vezes ele vai aprender verdadeiramente a ser um homem. E da mesma forma isso funciona para meninas também. Tá? O ambiente dentro de casa ele tem que gerar, ele é como se fosse um mini mundo. É um ambiente experimental onde a criança ela já começa a aprender o que é hierarquia. E se aprende a hierarquia dentro de casa. E isso, por muitas vezes, eu posso dizer isso, eu tenho um filho de 18 anos. Vocês sabem disso. E eu aprendi isso muitas vezes com lágrimas. Muitas punições que eu fiz ao meu filho no decorrer da minha vida doeram muito mais em mim do que nele. E eu sei que a minha esposa também passou por isso. Importância da família, o papel dos pais é o primeiro subtópico. No modelo bíblico, cabe aos pais algumas funções específicas. Enquanto a mãe é responsável por gerar, alimentar, criar e educar os filhos, o pai é responsável por prover-lhes o sustento e protegê-los. Tá? Isso aqui dentro de um padrão bíblico é isso que acontece, e esse padrão bíblico ele é muito bom. Mas nos tempos que nós vivemos hoje, isso está meio que misturado na minha opinião, quando tem temor de Deus, tá? Com mais saúde. Isso está mais saudável, isso tem que ser saudável. E como que a gente faz isso ficar saudável? Por que eu digo isso? Hoje muitas mães saem para trabalhar. Hoje muitos pais compartilham também do cuidado dos filhos, porque você teve uma mudança nisso. Agora, para tudo isso, a gente traz para dentro da Bíblia. Esse respeito à hierarquia, ele acontece na prática e pelo exemplo. O que eu quero dizer com isso? Uma mãe que simplesmente não reconhece a autoridade do marido por uma questão de filosofia, empoderamento feminino, ou algum tipo de movimento que ela ache fantástico, e que ela começa a contestar a autoridade do marido dentro do lar, como cabeça do lar, porque a Bíblia fala sobre isso, essa mulher ela está pregando na prática para os seus filhos, olha, o respeito à autoridade não é tão necessário assim. Existem situações que você não tem que se submeter tanto assim. Essa mulher está pregando mal. Da mesma forma, um marido que abusa da autoridade que Deus deu nas mãos dele e que passa a ser um carrasco, um sujeito grosseiro, mal educado, que sempre impõe a sua vontade, que nunca senta para conversar com a sua mulher, com seu filho, esse sujeito também está pregando da mesma forma para o filho de maneira errada. A hierarquia dentro do lar tem que acontecer de maneira equilibrada, porque quando o marido ele passa essa visão de um carrasco dentro da sua casa, ele está dizendo, olha, a autoridade é para fazer assim. A autoridade, meu filho, quando você tiver, você vai ter que fazer, você vai ter que humilhar as pessoas, você vai ter que maltratar. Então você criou uma pessoa, você está preparando um ser humano dentro da tua casa que vai ser um sujeito arrogante, que as pessoas vão talvez até respeitá-lo quando passarem pela frente dele, ó, né? Bater continência para ele, porém quando ele virar as costas, ele será desobedecido a toda hora. Então, muito cuidado com o que nós estamos preparando para esse mundo. Lembro de novo, o lar é como se fosse um mini mundo nesse sentido. É um laboratório
onde nós vamos colocar seres humanos para fora desse laboratório e que vão viver a vida lá fora, tendo que respeitar hierarquias, autoridades, e vão ter que lidar, e muitas vezes eles serão autoridades e terão que aprender também a lidar com essa questão de como eles vão se relacionar com as pessoas que estão abaixo dele no sentido hierárquico, que também é importante. O pai como sacerdote, isso tem sido esquecido muitas vezes. Isso tem sido deixado de lado. Na cultura bíblica do passado, além de provedor, o pai era tido como o sacerdote do lar, porque oferecia sacrifício pelos filhos. Ensinava-lhes os símbolos, os preceitos divinos, explicava-lhes o sentido da história e transmitia-lhes a palavra do Senhor. É o pai, primeiro professor. Nesse sentido, né, é o pai. E às vezes você vai falar comigo assim, mas tem muitos pais que não têm um conhecimento bíblico, um talento, um dom para ensinar. Tudo bem, sem problema. O pai, ele é o primeiro professor na prática. De novo, eu digo aqui para vocês, a prática aqui, ela suplanta, ela é maior, ela vai ultrapassar a questão da habilidade que você desenvolveu, por exemplo, como um professor acadêmico. Porque a prática você ensina muita coisa. Por exemplo, como que um pai ensina um filho a amar a Bíblia? Ele vai ensinar o filho a amar a Bíblia quando o filho, já na sua tenra idade, o observa lendo essa Bíblia. Agora, um filho que nunca viu o pai ler a Bíblia, nunca viu o seu pai se debruçar em oração pelo menos uma vez na vida. Vamos lá. O filho acordou e pegou o pai num horário inapropriado, orando, de joelhos dobrados. Será que o teu filho já te viu orando, pai? O pai, isso é responsabilidade nossa, sacerdote do lar. Não é um título de premiação para homem. Ele é um título que traz responsabilidade. Sacerdote do lar pesa no ombro. E pesa muito. Porque essa responsabilidade é grande. Quando eu leio lá atrás, igual nessa leitura anual que nós fazemos, eu já passei pela parte dos sacerdotes. Meu Deus, que peso! O homem como sacerdote do lar, ele também passa por problemas difíceis, por situações onde ele vai ter que ponderar muitas vezes, ele vai ter que saber administrar essa autoridade. E esse ensino está sim nas mãos dele, ele ensina a amar, tá? O filho ensina a amar. Os pais como educadores. Bom, na cultura hebraica, pai e mãe eram responsáveis, tá, pela educação da sua prole. E aí eu paro por aqui. Bom, não, vou ler. Entenda-se, no entanto, que a educação era sempre o gesto afetivo, no qual ambos os genitores citavam repetidamente a palavra de Deus para os filhos, orientando-os e corrigindo-os. Bom, educação é coisa de pai e mãe. Não tem jeito, não tem para onde correr. Como eu disse, o lar é um pequeno laboratório. Então, nesse lar, eu preparo o filho. Ele aprende a respeitar hierarquias, porque ele respeita o pai e mãe, né, nesse ambiente, que é o primeiro que o autor propõe para nós, que é o lar. Mas aqui também tem uma situação. Eu tenho que prover material para esse filho, porque ele está se preparando para viver a vida cotidiana. Então, eu tenho que prover material. Que tipo de material? Será que é um material... Muitas vezes o meu filho ele não vai aprender comigo uma profissão. Às vezes ele vai se embrenhar por uma outra área. Ele vai fazer faculdade, ele vai se formar em uma outra coisa mais elevada academicamente do que eu. Porém, ele tem que aprender comigo a ser uma pessoa educada, respeitadora. A calar a boca quando tem uma pessoa mais velha falando. Me perdoe eu calar a boca, mas eu tenho que falar bem claramente. Ele tem que aprender isso. Um filho ele tem que aprender que existe um limite e que idade também é hierarquia. Quando eu perco isso, e olha só, e tem gente que acha que respeitar a hierarquia é ser frouxo. Não é. Você pode ser um camarada com bastante decisão, com poder de expressão. Você pode ser uma pessoa que consegue expressar a sua opinião, ser respeitado pelos mais velhos,
desde que você não seja um sujeito arrogante, que toda vez queira impor o que você está aprendendo. O sucesso da humanidade, no sentido, é quando você tem a junção da experiência com a inovação. A inovação, ela traz o romper de limites, mas só que a experiência, ela traz a base. Você tem que andar em cima de bases. A humanidade, irmãos, esse é o processo de ensinamento que não só a igreja faz. Não é só a igreja. O mundo caminha assim. O mundo científico, o mundo da engenharia, o mundo da eletricidade, de tudo. Tudo anda assim. O novo chega com algo que vai romper o limite, mas ele está alicerçado em uma boa base que ele teve. Papel de pai, nesse sentido, e de mãe, é educar. Educação, respeito às hierarquias se aprende dentro do lar. Muitas coisas hoje estão acontecendo de errado com algumas pessoas que não reconhecem a autoridade de ninguém porque não aprenderam isso dentro da sua casa. Tem muita gente que deveria voltar aos 7 anos de idade e falar assim com o pai e com a mãe: mãe, pega o chinelo e me dá uma coça, estou precisando. Porque hoje é um adulto arrogante que não sabe respeitar ninguém. Outra coisa, não tem nenhuma tolerância a ser contrariado. E o primeiro lugar que você é contrariado é dentro da tua casa. A criança, o bebê, ele é contrariado. Quando ele chora lá no berço e você fala assim: não, deixa ele ficar mais um pouquinho. Já começou a receber os primeiros nãos. Seguindo, tópico número 2. Exatamente a quem se destina o texto bíblico. Opa, vamos lá. Como tratamos os nossos idosos? Que assunto é esse? Eu gostaria de ter hoje muito mais tempo. O autor diz assim: infelizmente no mercado de trabalho pessoas de mais idade são preteridas ou deixadas de lado, tá? Para ceder lugar aos mais jovens. Some-se a isto o fato de os mais idosos apresentarem muitas vezes falta de autonomia para cuidarem de si mesmos. Alguns anciãos, por exemplo, são portadores de doenças extremamente debilitantes, fazendo com que algumas famílias optem por colocá-los em clínicas de repouso ou por contratar cuidadores para acompanhá-los em suas necessidades. Como equacionar esse desafio é a pergunta que o autor faz. Nós caminhamos para uma sociedade de pessoas mais velhas, de idosos. Tá? A longevidade, ela é uma bênção, mas a longevidade que nós estamos vivendo hoje no nosso país, com a baixa taxa de natalidade que desceu muito nesses últimos anos, está nos levando a nos tornarmos uma sociedade de pessoas mais velhas, de idosos, terceira idade. Tanto é que nós estamos cada vez mais trabalhando para chegar nessa terceira idade melhores. Nós temos pessoas hoje de 50, 60, 70 anos e até 80 anos, que quando ela fala assim contigo: eu tenho 70, 60, 80 anos, 50, você fala: o quê? Não é possível. Porque a pessoa está bem porque ela está se cuidando. Isso já faz parte dessa geração que está se preparando para chegar lá. Tá? Se cuida melhor, se mexe um pouquinho mais. Bom, mas o que se faz, que é a pergunta do autor aqui, para equacionar isso, para eu conseguir equilibrar essa questão dos idosos? Bom, as pessoas mais velhas, os idosos, os anciãos, eles têm um valor maravilhoso. Toda a sociedade mundial, todo país, tá, espalhado por esse planeta, todo país que respeita e que aprende com os anciãos, com os mais velhos, são sociedades bem-sucedidas e, na maioria dos casos, são países de primeiro mundo. Entre muitos exemplos que eu poderia citar aqui, eu cito o Japão, por exemplo. O Japão é uma sociedade onde existe um respeito aos mais velhos que é absurdo. Eu tenho um amigo meu que ele foi para o Japão há muitos anos atrás
e ele trabalha lá, ele tem um trabalho lá de tatuador, eu tenho que... E ele trabalha lá, né, no Japão já há muitos anos, já vai para mais de 15 anos que ele está lá. E ele fala muito sobre essa questão, né? Agora eu não tenho mais tanto contato com ele, mas eu tinha contato, e ele falava sobre essa questão do respeito aos idosos. É absurdo, é uma coisa que é bacana, mas ao mesmo tempo existe também uma questão dos idosos se cuidarem muito bem. Mas quando o autor vai falar aqui sobre isso, eu quero pontuar uma coisa. Sempre vai existir alguma contribuição que uma pessoa, mesmo com limitações impostas pela idade, que são normais, mesmo com essas limitações, essa pessoa ela continua podendo contribuir. Aí eu acho que vai entrar uma coisa que é a lei da semeadura. Uma pessoa que educou bem os seus filhos e que ensinou o que é hierarquia, quando ela chega na terceira idade, ela vai colher alguns desses frutos. Eu vejo isso hoje acontecer. Muitos estão colhendo bons frutos que plantaram lá atrás. Os filhos são conscientes, cuidam dos seus pais. E outra coisa, aí entra, por exemplo, a igreja e todas as outras sociedades, mas aqui como nós estamos falando para a igreja, que o ambiente aqui ele começa a se ampliar. A gente estava falando de família, agora a gente ampliou um pouco. Dentro da igreja também tem que acontecer isso, porque nós nunca conseguiremos caminhar com sucesso se desprezarmos os nossos anciãos. Eles têm que ser honrados. E outra coisa, não é honrado de bajular. Eles têm que ser honrados e utilizados, porque a experiência deles não pode ser desprezada pela igreja formada pelos mais jovens hoje. Eu já nem faço muito parte disso não, tá? Como eu falo por aí, eu estou no meio do caminho. Eu estou entre os mais idosos e os mais velhos da igreja. Eu estou no meio do caminho, né? Mas, na verdade, eu não consigo me aproximar da geração mais nova. Eu consigo me aproximar mais da geração mais velha. Caminho para isso, tá? É isso aí. Bom, a resposta bíblica está no amor. Exato. A resposta bíblica para esse equacionar, ela está no amor. Amor implica sofrimento. Mas aí você falou, o autor começou errado. E suplanta e abnegação. E suplanta, inclusive, a fé e a esperança. Ele é maior. No que tange a honra para com aqueles que nos deram a vida, acrescente-se a exortação paulina. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Irmãos queridos, uma pessoa que não honra os seus pais, que não cuida dos seus pais, ele é pior do que o infiel, é isso que está sendo falado. Em tempos de hoje, irmãos, há de se fazer que eu traga uma nota. Em algumas situações, não tem jeito. Você vai ter que colocar num lar de cuidado. Tem situações que nós vimos acontecer isso. Você coloca, mas você vai colocar no melhor lugar que você puder. Você vai estar lá fazendo visitas sempre, cuidando, sabendo o que está acontecendo. Isso pode acontecer. Agora, o melhor é que essa pessoa fique em casa, cuidada. Mas e se você não pode estar com essa pessoa, com esse idoso, direto? Se ele exige cuidados direto, 24 horas, e você tem que trabalhar 8 horas, você fica mais 2, 3 horas no transporte público. Imagina isso. Esse idoso ele pode ficar 12 horas sem você? Então se coloque em um lugar, sim, com todo carinho, o melhor possível, com toda a família se unindo em torno disso. Agora, caso contrário, caso você possa realmente, aí entra um privilégio maravilhoso, cuide das pessoas mais velhas, porque quem não cuida é pior do que o infiel. Isso é uma questão que quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve sobre isso e ele é abundante. Tá? Quando ele vai falar, por exemplo, dos bispos, né, dos pastores,
E aqui, e ele vai falar sobre isso, quando ele vai falar dos pastores, por exemplo, aqui, ó, no capítulo 3, o versículo 5, ele diz assim, ele está falando de pastores, tá? Está falando de... Aí ele fala, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ele aponta isso para a igreja, quer dizer, ele fala, mas se alguém não administra a sua casa, pode cuidar da igreja? É lógico que a resposta aqui é não. Ele não pode, porque ele não tem cuidado da sua própria vida, da sua casa, do seu lar. Ele não ensinou hierarquia, como é que ele vai ensinar alguma coisa para as pessoas? Se ele não conseguiu ensinar dentro da sua casa? Então é preciso que se tenha isso, uma coerência. Mas Paulo ele fala mais ainda aqui, ó, no 5, verso 8, que eu li para vocês, ele fala, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da família, negou a fé, é pior do que infiel. Versículo 3, aqui também ele fala, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma vier, o 4, tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Tem gente que não faz isso. Tem gente que joga tudo para cima das outras pessoas. É hora de matar no peito e falar, eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou pagar, eu vou me sacrificar. É hora de fazer isso. A terceira idade, essa idade tão linda, ela é uma idade de perdas. A pessoa vai perdendo seus amigos, vai perdendo a vitalidade, o vigor, ela vai perdendo a capacidade de enxergar. Eu estou caminhando para isso, ó, o óculos. Alguns anos atrás eu não usava, mas só que esse nervo óptico ele se gasta com o tempo. E eu preciso de um óculos para ajustar isso. Os cabelos vão mudando, tudo muda em nós, irmãos. O tempo grita isso para nós. Você quer viver muito? Então provavelmente um dia você vai depender de alguém. Se eu vou viver muito, e se Deus me der esse privilégio, um dia eu dependerei de outras pessoas. Mas eu quero ficar largado, jogado? Não. E se eu ficar num lugar desse, eu quero que alguém me visite de vez em quando, não é verdade? Que vá lá fazer um carinho, eu quero que a igreja continue fazendo o trabalho dela, e assim nós caminhamos. Cuidado, amor e carinho. Essa questão da hierarquia passa pela honra aos mais velhos. E olha como é que a coisa está interligada. Honrar o mais velho, receber honra quando você fica mais velho, está muito ligado ao que você está fazendo agora. Você está preparando pessoas realmente para estar vivendo acima da média medíocre desse mundo? Então você tem uma grande possibilidade de ter uma velhice tranquila. Recompensas devidas ao tratamento aos pais. 2.2. As recompensas são tanto negativas quanto positivas. Por que isso, né? A recompensa positiva encontra-se registrada no próprio mandamento. Né? É o que ele fala. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porém, há também recompensas negativas para os filhos que não honram os seus genitores. E estes atraem para si extinção da vida física. Os textos estão aí. O seu sangue sobre eles cairá. Ressalte-se neste tópico que amaldiçoar pai e mãe inclui negar-lhes o sustento e abandoná-los em suas necessidades. Uma sociedade que abandona os seus idosos. Hoje em dia, queridos, as pessoas mais velhas, os idosos, diferente, por exemplo, dos tempos bíblicos, elas têm o seu próprio sustento. Muitos desses idosos são organizados quando não são explorados pelos empréstimos de banco e até parentes, às vezes, que pegam empréstimo em nome deles. E digo logo de cara que eu não sei de nada disso na vida de ninguém da igreja, tá? Mas eu fico espantado com essas notícias, às vezes, que acontecem por aí. Pessoas que pegam empréstimo em nome de idosos, porque você vai... Aí o salário dessa pessoa daqui a pouco está cortado pela metade por causa disso. Muito cuidado, tá? Idosos, cuidado com isso. Mas vejam só, essa questão do auxílio, hoje os idosos eles estão, graças a Deus, eles têm o INSS, ele tem suas aposentadorias. É pouco, mas ajuda muito.
Aqueles que se cuidaram bem, né, se prepararam para essa área, têm um determinado conforto nisso, e muitos deles ajudam ainda dentro do lar, no sustento da casa. Graças a Deus por isso. Isso é uma coisa muito boa. Agora, observem só. Um filho, ele tem que aprender a honrar o seu pai e a sua mãe. Mas como que se aprende isso na base? É lá no começo. Quando ele começa a trabalhar, já tem que ser dada alguma responsabilidade para ele. Ele já tem que ter alguma responsabilidade de contribuição também. Ele já tem que ter isso. Porque ele já vai treinando, ainda que seja algo simbólico. Filho, você está trabalhando? Filha, você está trabalhando? O gás agora, todo mês você vai comprar uma botija de gás para dentro de casa. Pronto! Já é a contribuição. Isso faz bem para a criança, para o jovem, né, que já começa a trabalhar e contribuir também. E faz bem também para os pais, sabe? Porque você está plantando. Quando chegar lá na frente, que ele estiver bem situado financeiramente falando, decidido dentro da área profissional acadêmica, quando ele estiver ganhando dinheiro de verdade, ele vai contribuir para você. Porque você já ensinou. São pequenos ensinos. Queridos, nós não podemos ser egoístas. A semente que frutifica não é a que eu como e nem a que eu guardo no meu bolso. É a que eu jogo na terra. É essa que vai frutificar. Nesse caso da educação, se sacrifique, fique sem, mas plante na vida de um jovem. Jovem, aprenda a honrar os seus pais na terceira idade. Nós temos essa oportunidade hoje, queridos. Hoje é dia das mães. É um dia alegre, diferente, porque nesse período de isolamento, nós temos que entender que muitos não vão poder abraçar e beijar seu pai e sua mãe. No caso, a sua mãe. Mas olha só, você aprendeu a lidar, você tem estrutura para isso, se segure. Pai e mãe, se segurem. Mães, fiquem tranquilas, vocês continuam a ser amadas. Filhos, continuem a honrar o seu pai. Às vezes o seu pai pode até não precisar, mas a sua mãe pode até não precisar, mas já são idosos, de vez em quando, compre alguma coisa para eles. Mande um presentinho, um chocolate, né? um presente bom de vez em quando, mais caro. Faça isso. Gaste, invista. Eu não estou falando disso, mas olha só. Aí eu quero sair um pouco dessa área material. E eu quero dizer uma coisa. Existe um presente que ele não custa nada financeiramente falando. Que é atenção, é carinho, é cuidado, é dedicação, além do falar. Falar eu te amo é mole. Agora, e viver isso? É isso que tem que acontecer. Porque esse viver o amor é algo que tem que ser expressado. Por exemplo, a pessoa na terceira idade repete coisas. Alguns não. Eu conheço alguns que têm mais de 80 anos e que às vezes eu me espanto. E eu fico pensando, converso isso de vez em quando com alguns diáconos da igreja. Eu fico pensando, meu Deus, esse camarada parece que tem 40 anos. Eu às vezes até discuto com alguns desses, tem um em especial que eu amo muito, que de vez em quando eu discuto com ele, parece um garoto, ele parece que tem a minha idade, né? Não que eu seja um garoto, mas ele parece que ele tem a minha idade, a vitalidade mental, a força, a garra que ele tem. Às vezes eu acho até que eu abuso dessa determinada pessoa, porque ele tem muita vitalidade. Mas tem alguns que chegam na terceira idade que ele repete as coisas. Ele te pergunta uma coisa, daqui a pouco te pergunta de novo, aí pergunta de novo, aí pergunta de novo, e daqui a pouco você está explodindo. Cada casa, cada família tem um jeito de lidar com isso. Mas nunca perca a delicadeza. Nunca perca o amor. Sabe por quê? Porque quando você grita, quando você fala alto, você está prestando um péssimo testemunho para aqueles que são teu vizinho, que estão ouvindo você gritar com seu pai e com a tua mãe. Cuidado! Eu sei que não tem como não acontecer isso lá uma vez ou outra, mas cuidado com a frequência, cuidado com o costume, tá? Bom, seguindo para o terceiro tópico que eu tenho que andar para ele, como o Novo Testamento aplica o quinto mandamento. Bom, primeiro ponto, o dever dos pais. Efésios 6, verso 4, além de advertir os pais a não incitarem
a sua prole à ira por meio de maus tratos, o apóstolo Paulo exorta-os quanto à formação espiritual de seus rebentos. Deste modo, pode inferir-se que a missão principal dos pais é criar os filhos tementes a Deus. De novo, nós entramos na questão do que nós estamos plantando. Criar filhos tementes a Deus é muito mais do que simplesmente falar do texto bíblico. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, eu não estou diminuindo isso, tá? Eu sei que tem poder, a palavra de Deus é viva. É um negócio maravilhoso que eu não sei nem explicar, porque de tão maravilhoso que é. Ela é viva. Mas não adianta só eu falar isso, eu tenho que viver isso, porque ela é viva. Então, se ela é viva, eu tenho que viver da forma que ela manda viver. Esse investimento inicial que é feito, que é o dever dos pais aqui, ele passa por uma vida piedosa. Por exemplo, a apresentação de uma criança, tem muita gente que apresenta simplesmente porque acha que aquilo ali é um ritual para trazer boa sorte para a criança. A apresentação de criança, por exemplo, que é feita dentro da igreja, que não pode ser negada a ninguém, na minha opinião, ela é algo que eu fico a pensar assim, uma pessoa leva uma criança na igreja, apresenta a igreja. A pregação que é feita ela é sucinta, pequena e objetiva. Ela vai falar das responsabilidades que os pais que estão apresentando aquela criança ao Senhor, porque Deus já conhece essa criança, gente. Não é uma apresentação como eu apresentaria você a um rapaz, ou um rapaz a uma moça. Não é isso. Deus já conhece. Essa apresentação eu trago para apresentar a igreja. E nesse ponto, os pais eles vão assumir um compromisso público de que vão criar aquela criança nos caminhos do Senhor. Como uma pessoa vai fazer isso se ela está fora da comunhão da igreja? Se ela não lê a Bíblia? Se ela não tem vida com Deus? Se ela não se submete às autoridades eclesiásticas? Se ela não caminha junto com o povo de Deus? Eu pergunto, como? Tem possibilidade de sucesso? Aí o filho cresce, depois anda por outros caminhos, vai entrar por outros caminhos, porque o diabo não dorme. Ele vai lançar a sua rede, infelizmente, o maligno faz isso. Ele tenta capturar, ele vai jogar isso no sexo fácil, ilícito, nas distorções dentro da área do divertimento, no mundo das drogas, na libertinagem, na falta de reverência, e assim vai. E esses jovens vão entrar por esse caminho, porque nessa idade a vitalidade física vai levar a fazer bobagens. Então se investe cedo. Na escolinha bíblica dominical, hoje, de 3 a 3h30, as professoras das crianças estarão dando aula. Sabe por quê? Porque é preciso ajudar. Mas se os pais não fazem sua parte, eu lamento. Mas você está plantando mal, pai e mãe. Depois não reclame. Depois não reclame, porque você está plantando mal. Porque os pais e as mães, eles têm uma grande responsabilidade sobre essas crianças. Não se engane. Não é porque é pequenininho, que tá, não. Vai ter, a coisa vai ficar feia aí se você não investir nisso. Tem que investir sim, tá? O dever dos filhos, porque nós falamos aqui do dever dos pais. Agora, olha o dever dos filhos. Certa vez Jesus desmascarou alguns escribas e fariseus em relação à obrigação de honrar os pais. Quando o mestre foi questionado sobre a ação dos seus discípulos não lavarem as mãos para comer, tá? Ele disse que os escribas e fariseus estavam ensinando ao povo que não haveria qualquer obrigação de se cumprir o 5º mandamento se o valor ou o bem fosse destinados a Deus. É aquela questão. Às vezes, aqui são pessoas que estavam de olho em outras situações, em questões financeiras. E aí você diz que não tem problema o que você está fazendo com seu pai e com a sua mãe, essa desonra que você está fazendo, porque, por exemplo, você está entregando o teu dízimo, porque você está entregando suas ofertas. E olha o que eu estou falando e em que época que eu estou falando isso. Hein? Mas só que, na verdade, irmãos, isso tem que ter uma coerência de atitude. Essas coisas estão interligadas. O que eu vejo hoje, são que as pessoas que são mais fiéis são aquelas pessoas que realmente honram pai e mãe. Trabalharam para isso. Porque
o dever dos pais é esse de preparar. E o dever dos filhos é sustentar o pai e a mãe na terceira idade. Olha aí, respeito às hierarquias. Eu estou falando sobre isso. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra. Isso requer união da família. Como eu disse, as famílias hoje estão pequenas, menores, 2, 3 filhos, 4 no máximo. Algumas, muito poucas, vão passar disso. Mas olha uma coisa, irmãos, observa uma coisa. Tem que se juntar esses filhos. E eles têm que, muitas vezes, sentar e discutir. Olha, como é que está a mamãe? Como é que está papai? Vamos conversar sobre isso. O que nós podemos fazer para ajudar? Se você tirar tanto do teu salário, tanto e tanto, será que a gente não consegue comprar os remédios da mamãe, não? E deixar o salário dela liberado para outras coisas? Será que se a gente juntar aqui, a gente não consegue pagar uma academia para a mamãe? Ou para o papai? Será que se a gente conseguir fazer isso, aqui a gente não consegue consertar o carro do pai? Não, ele gosta tanto de carro, ou de moto, ou de qualquer outra coisa. Queridos, honrar pai e mãe. Isso é algo necessário. Não pode se ter uma ação que ela seja só material. Tem que se ter esse cuidado, sentar, ouvir uma história. Por exemplo, pai, como foi o teu primeiro emprego? Ouve essa história. Pai, mãe, e a tua, quem foi o teu primeiro namorado, a tua primeira namorada? Me conta aí. E essa casa que o senhor construiu, como que o senhor construiu? Deixa contar a história, querido. Ouve. Honrar pai e mãe não é só com dinheiro, com recurso financeiro, é com atenção, mas não é uma atenção forçada. É algo que tem que se tornar algo prazeroso. Sabe por quê? Porque você vai parar para ouvir uma história dessa e vai achar até que, a princípio, que está fazendo um favor. Só que toda pessoa que senta para ouvir uma história dessa sai mais sábio. Sabe por quê? Porque isso é base de vida. Isso é base de vida. Isso é estrutura. Porque uma pessoa, por exemplo, que construiu uma casa, que ajuntou um recurso, que conseguiu, no decorrer da sua vida, fazer isso, ela sabe o valor de se deixar prazeres de lado. Essa pessoa tem muito a acrescentar à nossa vida. Ela sabe por que chegou ali, ela tem uma noção do sacrifício que fez. E um jovem, uma pessoa que está começando a carreira, muitas vezes não sabe o que é isso. Acha que tudo vai vir de mão dada, sem nenhum esforço. Tá? Dever dos filhos é esse, é cuidar com carinho, é cuidar em todas as áreas, financeira, emocionalmente, espiritualmente falando. Orar por pai e mãe. Você ora por pai e mãe? Glória a Deus, que a tua resposta seja sim. Paulo exorta os filhos a cuidarem da mãe viúva. Opa, aí a gente está quase acabando, mas eu tenho que dar um tempo para isso aqui. Na igreja primitiva, houve a necessidade de que a prática do socorro fosse regulamentada. Aí diáconos, tá? Os diáconos, o autor não coloca isso, por isso que eu estou falando, Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. A fim de que não ocorressem abusos, como, por exemplo, no caso das viúvas. Aí 1 Timóteo 5, 3 a 12, eu já li para vocês alguma coisa sobre isso. Quando a esta exortação, os editores do Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento apontam: se o cristão não cuida da sua própria família, como poderá amar sinceramente os outros e cuidar deles? Tá? O cristão ele tem esse maravilhoso legado, essa permissão de Deus, mas também essa responsabilidade. Tá? A igreja ela cuida de pessoas necessitadas. E nesse período que nós estamos vivendo agora, isso tem se mostrado muito. Viúvas, pessoas que estão às vezes desamparadas, pessoas que estão passando por algum tipo de situação mais difícil da vida. E da onde surgem essas pessoas? Essas pessoas estão dentro das famílias, irmãos, que fazem parte e que formam a igreja. Quando eu pego esse texto e eu trago para os tempos de hoje, né, que é o 1 Timóteo 5, né, verso 3 e 4, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas.
Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Essa responsabilidade primária é do lar. Ela é da casa. Em algumas situações dessa, tem que haver uma conjunção entre a igreja e a família. Vamos ajudar, por exemplo, papai e mamãe. Mas eu sou filho único. Eu ganho um salário pequeno. Eu também tenho filhos. Eu tenho minha mulher. Pago aluguel, faço isso, faço aquilo. Então eu peço, essa viúva é uma viúva da igreja. É uma pessoa da igreja, vive sozinha. Ou um viúvo. Então a igreja junta com essa família e cuidam dessa pessoa. Isso é sempre bom. A igreja ela está sempre procurando fazer a sua parte. Naquilo que é preciso. Agora, e quando, na verdade, essas pessoas mais velhas, elas são deixadas simplesmente por uma questão de conforto só ao cuidado da igreja? Isso é certo? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Atenção, que isso é uma área delicada. Eu tenho temor de Deus e eu sei que isso é uma área delicada. Mas pode acontecer de uma família poder cuidar dos seus idosos, poder cuidar das pessoas que estão precisando. E a família, em vez de cuidar, jogar isso no ombro da igreja. Isso é errado. Sabe por quê? Porque toda vez que eu faço isso podendo ajudar a minha família, por exemplo, eu tenho meu pai, eu não tenho nem pai nem mãe vivo, vou dar o meu exemplo. Então, se eu tiver, em vez de ajudar minha mãe, aí eu pego e penso assim, não vou ajudar minha mãe não vou contribuir, não vou fazer compra para ela, eu falo com a igreja vai e faz isso. Toda vez que eu faço isso, eu estou tirando a vez de alguém que realmente precisa. Alguém que precisa não será alcançado porque eu cruzei o meu braço e fiquei só olhando a igreja trabalhar. É isso. Em curtas palavras e com exemplos bem simples, eu quero dizer, isso está errado. Toda vez que eu faço isso, eu ocupo o lugar de alguém que verdadeiramente está precisando. Por isso que ele fala, viúvas que verdadeiramente são viúvas. Uma pessoa me perguntou essa semana, o que é isso que viúvas que verdadeiramente são viúvas? Necessitados, que realmente são necessitados. Isso é honrar pai e mãe, tá? Mas como nós estamos falando de honrar a hierarquia, a gente ampliou esse leque, que é muito bom, nós temos que fazer isso. Cuidado com as pessoas, tá? Esse cuidado, ele é maravilhoso. Tem que ter um cuidado com pai e mãe. Não pode se jogar isso só no ombro da igreja. E podendo tirar do ombro da igreja, é bom que tire. Porque a igreja vai ajudar aqueles que realmente precisam. Então, isso é lindo. Isso é lindo, sabe por quê, queridos? Porque honrar a pai e mãe, honrar as autoridades, a hierarquia, isso é lindo. Vou fazer só uma pergunta. Você conhece alguém, não me responda aí, pelo amor de Deus, tá? Você conhece alguém que recebeu esse benefício do governo indevidamente? Ou seja, essa pessoa tem condições de se manter, ela não precisa desses 600 reais, mas mesmo assim ela está recebendo? Então você conhece alguém que tirou a vez de uma pessoa necessitada. Você conhece alguém que tirou a vez de alguém que está precisando. Essa é a verdade. Não existe buraco nisso. Nós temos que aprender a cuidar dos nossos, da nossa família. E também a gente tem que aprender a ser humilde, para quando faltar o recurso, a gente recorrer à igreja. Pastor, diácono, por favor, tem como mandar uma cesta de compra, uma cesta básica, uma ajuda nisso, naquilo? Tem que ter humildade para isso. E isso é muito bonito, tá? A abrangência do quinto mandamento, o último tópico, o apóstolo Paulo ampliou o entendimento do quinto mandamento em sua aplicação, levando em conta a honra que senhores e escravos, salvos por Cristo, devem manifestar um ao outro mutuamente. Bom, aqui nós vamos sempre trazer no tempo de hoje para a relação patronal. Patrão e empregado, funcionários
e gerentes, enfim, essa relação entre os empregadores e aqueles que são empregados. Aqui ele está falando que nós devemos servir como ao Senhor, e está certo. Não adianta trabalhar, isso nós já discutimos várias vezes na igreja, diante do patrão eu faço um excelente trabalho. O patrão saiu, eu estou lá no WhatsApp. Opa, no YouTube. Só mexendo no celular, o patrão não está me olhando. Eu estou lá. Eu sou um ladrão de tempo. Porque o patrão está me pagando para eu estar trabalhando e eu estou dando um calote. Aí você me diz o seguinte, pastor, tá doido? Eu estava ouvindo a melodia. Sem poder, eu estava mandando uma mensagem bíblica de evangelismo para alguém. Você está errado. Esse a tempo e fora de tempo, pregado há pouco tempo atrás pelo nosso querido pastor Célio, ele não está falando de você roubar tempo de quem está pagando pelo seu tempo, ou seja, pelo seu patrão. Ele está falando que isso é em horas inconvenientes muitas vezes. Isso é muitas vezes quando você está sofrendo. É muitas vezes quando você está passando por dificuldades financeiras, por dificuldades emocionais. Há tempo e fora de tempo. Tem muito mais a ver comigo mesmo, que sou o pregador, do que quem é alvo da pregação. E esse a tempo e fora de tempo muitas vezes aponta muito mais para dentro de mim do que para o exterior. Então tem que se ter esse cuidado, tá? Tem que ter esse cuidado. Essa relação entre... Por quê? De um lado você tem essa questão, mas se você é dono de algum negócio, se você exerce autoridade na empresa, no lugar que você trabalha, muito cuidado. Muito cuidado com o jeito que você fala com as pessoas. Essa autoridade que você exerce, ela é uma autoridade exercida com amor, com carinho. É lógico, eu não estou falando de não ter energia, de não corrigir erros. Mas muito cuidado, seja delicado, seja amável com as pessoas. Acredite, você pode ser amável sem ser frouxo. Você pode ser amável e continuar tendo autoridade. Tá? Então, isso é algo maravilhoso que fica para nós nessa manhã. Respeito às hierarquias é algo que é coerente com a vida cristã. A vida cristã, ela é feita de respeito a hierarquias. Muitas vezes um diácono dentro da igreja ele não é respeitado por um jovem, porque esse jovem não aprendeu a respeitar o seu pai e sua mãe dentro da sua casa. Muitas vezes um diácono chega e fala com uma criança, ou com um adolescente, ou com um jovem, desliga o seu celular. E até alguns adultos também, tá? Porque a gente fala sempre disso, isso sempre cai para o lado do jovem, mas tem adulto também assim às vezes. Aí você fala, desliga o celular. Aí ele fala que vai desligar, quando ele vira as costas, sabe o que acontece? Está mexendo de novo. Sem respeito às autoridades, sem respeito aos diáconos, isso é uma vergonha. Falo isso e fico envergonhado, porque sou pastor e sou homem de Deus também. Fico envergonhado com isso. Me dá vergonha de falar isso. Bom, a conclusão aqui é bem direta. O quinto mandamento ecoa nos dias atuais como um grito de alerta para que as relações familiares sejam salvas. Pois numa sociedade que não sabe honrar os pilares do passado, terá muito do que se envergonhar no futuro. Quem não conhece os pilares do passado vai ter muito que se envergonhar no futuro. Sabe por quê? É o que nós estávamos falando lá no começo dessa bela lição que fala sobre hierarquia. O grande lance, o pulo do gato aqui, é semear na vida das pessoas. E semear quer dizer que muitas vezes eu vou ter que contrariar as pessoas, porque eu estou ensinando a quem eu amo a respeitar a autoridade. É por isso que tem que ter muito cuidado com os comentários públicos que fazemos na internet. É por isso que tem que ter muito cuidado, porque nós temos que respeitar as hierarquias. A igreja tem que orar, não tenha posicionamento político amoroso. Eu recomendo isso a você, mas ore pela presidência da nossa nação, pelos secretários, por todo o poder executivo. Ore pelo poder judiciário da nossa nação.
Ore pelo poder legislativo da nossa nação. Ore pela igreja brasileira. Respeite as autoridades. Cuidado com os comentários que nós temos feito. Eu peço que nós tenhamos prudência. Irmãos, estamos finalizando mais uma escola bíblica dominical. Que Deus abençoe. E nesse Dia das Mães, um dia tão honroso, tão lindo e tão diferente que nós estamos vivendo. Um dia muito diferente porque, como eu disse, muitos pais, muitos filhos não poderão abraçar suas mães hoje. Acredite, ela está feliz por você não ir lá. Sabe por quê? Porque você está protegendo a sua mãe e o seu pai. Cuidado, mantenha sério. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde em número de contaminados e mortos na nossa nação. Esses números ainda vão subir. Muito cuidado com isso. Não leve um presente indesejado para sua mãe no dia de hoje. Que Deus te abençoe, console, conforte o teu coração e que Ele dê a você a sabedoria de viver em um mundo que tem hierarquia sim. Nós estamos sempre debaixo de hierarquia. Vamos orar e finalizar essa aula. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós neste dia. Abençoa cada mãe, a cada filho, cada filha, e que o Senhor console esses corações e essas mães que hoje não receberão o calor do filho, Pai. Muitas delas não poderão receber um beijo dos seus filhos, mas que o Senhor, que é aquele que consola e conforta os corações, alegre essas mães. Que os filhos, Senhor, também sejam consolados e que haja alegria, que haja força no dia de hoje, Pai. Muito obrigado. Ensina-nos, Pai, a honrar aos nossos idosos. Ensina-nos, Pai, a criar os nossos filhos. E não desistas de nós, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Abençoa as autoridades, Senhor, da nossa nação. Abençoa as autoridades eclesiásticas e todos, Pai querido, que têm algum tipo de autoridade, Senhor, que a Tua mão seja sobre eles. Ajuda-nos também, Senhor, para que todos aqueles que têm autoridade saibam tratar os seus semelhantes de maneira cordial, Pai querido, e amável e pensada. Eu te peço, Pai, que a graça e a alegria do Senhor e que a abundância do Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, neste dia. Mais uma vez eu te peço. Peço também, Pai, que nós tenhamos temor ao Senhor, que é a maior autoridade que nós conhecemos. Que tenhamos temor e reverência a Ti, Pai querido, e que o Senhor coloque isso no nosso coração, porque não existe nenhuma autoridade maior do que o Senhor. Tu és o soberano, o supremo Deus que está sobre todo este mundo e sobre todo o universo. Assim eu oro, entregando a Ti, que é a autoridade maior que nós conhecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe nesse domingo. Feliz Dia das Mães. Um grande abraço a todos.